Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos juntos para o nosso estudo das quintas-feiras. Vamos orar? Agradecemos nosso Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de cultuarmos a Ti, de adorarmos o Teu nome, de estudarmos a Tua palavra. Trabalha, Senhor Deus, nos nossos corações, através do Teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender a Tua palavra e aplicá-la nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Hoje nós vamos começar o estudo na carta de Paulo aos Colossenses. Gosto muito desta carta, gosto muito da forma como Jesus é apresentado na carta, como o apóstolo Paulo nos mostra Deus em Jesus. Jesus é a expressa imagem de Deus e há alguns versos ali muito especiais. Então vamos lá, vamos começar este estudo. Estudo 15, Colossenses, capítulo 1. Vamos ler os versos e depois então nós faremos os comentários. Nós vamos ler começando aí no verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Verso 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado.
em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Vamos então à nossa introdução desta carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses, os habitantes da cidade de Colossos. Colossos, que já a título de introdução, era uma pequena cidade da província da Frígia, na Ásia Menor. As vizinhas de Colossos eram Laodiceia e Hierápolis, e ela estava situada a 160 quilômetros a leste de Éfeso. Laodiceia era a cidade principal da região e Hierápolis era conhecida como estância climática e centro religioso. Hierápolis tinha fontes de águas usadas para tratamento de saúde, águas quentes, águas que faziam bem ao corpo, e era também um importante centro religioso. Colossos era a menor e menos animada das três. Por que menos animada? Porque no passado ela já tinha sido muito movimentada, mas perdeu espaço para Laodiceia e Hierápolis. Bem, Colossos possivelmente foi evangelizada por Epáfras no verso 7 deste capítulo 1 da carta aos Colossenses, versos 7 e 8, nós vamos constatar isto, vamos verificar isto. E lá em Atos 19, por volta do verso 10, nós temos as narrativas acerca de Paulo em Éfeso. Ele ficou lá durante 3 anos. Vamos comentar um pouco mais sobre isto e sobre Epáfras no seu relacionamento com Paulo ali. Então, foi dali de Éfeso, né, que surgiu a igreja. Epáfras possivelmente saiu de Éfeso para Colossos, e é até provável que as igrejas de Laodiceia e Hierápolis também tenham sido formadas pela influência, se não trabalho direto, de Epáfras, e também como uma extensão do ministério de Paulo lá em Éfeso durante aqueles 3 anos que ali ele permaneceu. Laodiceia, ela terminou se tornando a cidade mais importante, a cidade principal da região, em virtude do seu desenvolvimento. Nós temos uma boa ideia disto quando nós, estudando o Apocalipse, nós lemos lá no capítulo 3 de Apocalipse, a partir do verso 14, aquilo que Jesus fala em termos de revelação a João, para que ele escreva a carta, ele escreve as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, e escreve a carta, uma igreja, a carta de Laodiceia também, que está ali a partir do verso 14 do Apocalipse. Aquilo que Jesus fala acerca de Laodiceia tinha bastante a ver com a história de Laodiceia e o que ela considerava como riqueza. Então, o que acontecia lá com Laodiceia? Era uma cidade onde nos tempos romanos era a mais rica dessa região da Frígia, como nós já falamos. Era amplamente conhecida por seus estabelecimentos bancários, sua escola de medicina e sua indústria têxtil. Então percebam, estas 3 características importantes de Laodiceia, nós não estamos estudando nem o Apocalipse e nem a cidade de Laodiceia, mas para entendermos um pouco melhor sobre o porquê Laodiceia terminou ficando mais importante do que a própria Colossos, é importante sabermos
termos estas informações. O que acontece lá em Apocalipse, a partir do verso 14? Jesus fala de Laodiceia, que se orgulhava de ser rica, que se orgulhava, mas tudo aquilo era exterior. Jesus fala lá, sei que você não é frio nem quente. O que acontecia em Laodiceia? Poucas águas, eles não tinham águas, tinha falta de água. Este era o problema de Laodiceia. E sequer águas quentes Laodiceia tinha. E Hierápolis era uma cidade importante porque tinha águas quentes, isto era bom inclusive para a sua economia, bom para a saúde. Laodiceia não tinha sequer água fria, boa para beber. Então Jesus usa, quando fala com João na revelação no Apocalipse, a igreja de Laodiceia, ele usa o que Laodiceia era para dar aquela profecia. Melhor seria que você fosse frio, mataria a sede, ou quente, porque serviria para tratamento de saúde. Mas não, ela era morna. Aí Jesus disse, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Claro, falando no sentido espiritual, isto aqui é metáfora. E Jesus continua falando lá, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Olha aí, apesar de ser indústria têxtil, indústria importante, Jesus disse que eles estavam nus em relação à indústria têxtil, cegos em relação àquilo que nós já citamos aqui, escola de medicina, onde tinha sido desenvolvido aí um colírio importante para os olhos. Então, sua fraqueza principal era a falta de bons suprimentos de água. Cada uma dessas características é refletida na carta. Então, podemos entender bem aí porque Laodiceia foi tratada daquela forma por Jesus. Nudez, quando era uma indústria têxtil famosa. Cega, quando desenvolveu para a região, colírio para os olhos. E pobre, apesar de toda a riqueza financeira dos bancos que eles tinham lá na região. Fizemos esses parênteses porque, já que estamos estudando a Bíblia, é sempre bom aproveitarmos um pouco para adquirir e passar conhecimento. Esta era Laodiceia, a cidade mais importante. No sentido espiritual, sabemos o que Jesus fala lá a João. Pobre, cega, nu, Jesus estava a ponto de vomitá-la da boca. Igreja que foi organizada muito provavelmente juntamente com a igreja de Hierápolis e de Colossos. O nosso estudo é na carta aos Colossenses. Então, Colossos possivelmente foi evangelizada por Epáfras, de onde surgiu a igreja. Falei que a introdução seria rápida, mas já avançamos um pouquinho aí. Qual que é o propósito da carta de Paulo aos Colossenses? Epáfras levou o evangelho à cidade, como já falamos, durante os 3 anos do ministério de Paulo em Éfeso. A jovem igreja passou a ser alvo de ataques heréticos, mais à frente, tempos depois, e assim Epáfras visitou Paulo em Roma. Olha, isso depois, quando Paulo vai para Roma, quando Paulo é preso lá. Então Paulo escreve a carta aos Colossenses da prisão, em virtude dessas heresias, que eram uma mistura de ensino judaico e gnóstico. O gnosticismo já tinha um pouquinho aí dos seus ensinos disseminados, mas não era propriamente o gnosticismo o problema aí em Colossos, mas uma mistura entre o ensino judaico antigo e o ensino dos gnósticos. Então, qual que é o tema da carta para combater a estas heresias?
a total suficiência de Cristo. E é por isso, inclusive, que eu gosto tanto dessa carta. A forma como Paulo apresenta Cristo como sendo Deus, o Deus Filho, e a expressa imagem do Deus invisível. Então o tema da carta é a total suficiência de Cristo em oposição ao vazio da mera filosofia humana. Começando então no verso 1, Paulo começa aí se identificando e fazendo também a sua saudação inicial. Então, verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, ele se identifica como apóstolo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, Paulo escreve esta carta juntamente com seu companheiro aí na obra de Cristo, Timóteo. O que podemos ressaltar de importante aqui é Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. É importante nessa identificação que Paulo diz que ele é apóstolo pela vontade de Deus. Ele não se nomeou apóstolo, ele foi escolhido por Jesus. E sabemos como Paulo foi convocado, como ele foi vocacionado por Jesus. Então, importante lembrarmos aqui na palavra de Deus, nós não procuramos a vocação espiritual, nós somos convocados. Somos convocados, somos comissionados. É Jesus quem realiza esta comissão. Alguns se prontificam quando Deus os convoca, como por exemplo Isaías, capítulo 6, lá no verso 8. O profeta diz: eis-me aqui, depois de Deus mostrar a ele a necessidade da pregação da palavra de Deus, de levar a palavra de Deus. A quem enviarei? Quando Isaías se coloca à disposição, Deus, na verdade, já está mostrando para ele a necessidade e ele então se prontifica a ir. E outros fogem, como Jonas. Deus manda Jonas ir a Nínive, ele vai para o outro lado. Então, assim, mandei para um lado, ele vai para o outro. E outros dão desculpas. Uns se prontificam, outros fogem e outros dão desculpas. Moisés, por exemplo, lá em Êxodo 3, versos 11, capítulo 4, verso 1 e verso 10, verso 13 também, e Êxodo 6, verso 30. Várias vezes Moisés fala: eu tenho a língua pesada, eu não tenho condições, eu não sou capaz. E Deus trabalha, e Deus fala: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E eu mostro os sinais que vai fazer por ele. Por fim, Deus convoca Arão para ajudar Moisés. Moisés fala: olha, manda quem o Senhor quiser, menos eu. E Deus fala: Moisés, chega, você vai. Então, se os irmãos examinarem estas referências lá do livro de Êxodo, capítulo 3, 11, capítulo 4, versos 1, 10 e 13, e Êxodo 6, verso 30, os irmãos vão constatar, vão confirmar isso que estamos falando aqui. E Jeremias, um outro exemplo. Jeremias, capítulo 1, verso 6, ele fala: eu sou uma criança, ou eu sou muito jovem, depende aí da versão da tradução. Jeremias não se considerava capacitado, mas Deus chama e capacita. Ele não chama gente capacitada, mesmo porque o nosso conhecimento e capacidade, se não estiverem nas mãos de Deus, inclusive, não valem nada. A vontade de Deus vai prevalecer. Se os planos dele
forem que nós sejamos pastores, missionários, a vontade dele vai prevalecer. Se fugirmos, acontecerá algo semelhante ao que aconteceu com Jonas. Verso 2. Então, o que nós vimos aqui no verso 1. Nessa parte inicial, então, Paulo, apóstolo de Cristo, já comentamos isso, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então vejam aí, Paulo, apóstolo de Cristo, e o irmão Timóteo, que não era apóstolo. Timóteo se torna pastor, mas não era apóstolos. Apóstolos, na palavra de Deus, nós conhecemos aqueles que Jesus convocou especificamente para serem apóstolos. Então, voltando aí, verso 2, de Paulo, vimos lá, destinatário, e Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, portanto, a igreja que estava em Colossos, aos colossenses. E aí a saudação de Paulo: a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Destinatários, irmãos em Cristo que estão em Colossos, e temos aí a saudação de Paulo e Timóteo: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verso 3, sempre, agora Paulo já começa propriamente a carta. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. É característica de Paulo, vemos isso em outras cartas. Ele agradece a Deus pelas igrejas, as que ele formou, aquelas pelas quais ele passou e trabalhou e ensinou, cartas que ele enviou, aquelas igrejas que ele toma conhecimento, ele sempre agradecia por elas. Então ele escreve aí também em relação a Colossos: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. O que pode ser destacado aqui? Paulo orava pelas igrejas de modo individual, não era assim de uma forma geral, coletiva. Então ele, no seu momento de oração, ele gastava tempo com cada uma das igrejas que ele conhecia. Ele as apresentava individualmente a Deus, orava por cada uma e agradecia por cada uma. Ele orava também no sentido de falar das bênçãos espirituais, do desenvolvimento dos crentes em Jesus Cristo, do crescimento espiritual deles, mas aqui ele está falando: sempre agradecemos a Deus. É importante que nós agradeçamos pelas igrejas dos nossos dias também, aquelas que nós conhecemos, aquelas das quais participamos. É bom investir tempo nas nossas orações para agradecer e também por interceder. Paulo nos ensina isto nesse verso 3. Verso 4: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. O motivo pelo qual Paulo agradece pelos colossenses é que ele ouviu falar da fé que eles têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Mais uma vez aqui ressaltamos: temos ouvido, as notícias correm, boas e ruins, elas correm. Como anda a nossa vida e o que as pessoas têm falado a nosso respeito. Paulo, talvez aí sem querer, né, ele nos ensina isto. O Espírito Santo pelo menos nos mostra este ensino a partir de algo que era prática na vida de Paulo. Ele ouvia falar e ele, em virtude de ter ouvido, colocava essas igrejas em oração. Olha, irmãos, é importante, se você ouvir alguém falar de outra pessoa, falar mal, coloque o que falou e o de quem aquela pessoa falou diante de Deus. Ore também por essas pessoas. E fé em Cristo. Como essa fé se mostrava? Paulo ouviu falar da fé que eles
tinham em Cristo. Firmeza, convicções, as decisões da igreja. Eles enfrentavam grandes dificuldades, enfrentavam perseguição naquela época. Trabalho, a fé, sabemos, já ressaltamos isto em alguns de nossos estudos. Tiago fala, a fé sem obras é morta. Então a fé, ela é laboriosa, ela produz trabalho. Era isso que Paulo ouvia acerca dos colossenses. Amor por todos os santos, Paulo ouvia acerca dos colossenses. Como é que isto se mostrava? Como era demonstrado? Pela prática, atitudes. Amor teórico é estéril, não produz frutos. Então, esta era uma igreja frutífera. E vamos aprendendo assim quando lemos acerca de algumas características desta igreja também. Paulo está falando sobre elas aqui, mas o objetivo nós já vimos na introdução. Ele vai mais à frente falar acerca de Cristo para combater as heresias daquele tempo. Verso 5. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. Então esse verso 5 aqui, ele é uma continuação do 4. Então vamos ler agora o 4 sem parar para pegarmos a sequência do verso 5. Pois temos ouvido. Por que Paulo agradece então pelos colossenses? Sempre agradece em suas orações, que é o que nós lemos no 3. No 4 ele fala, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. E no verso 5, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. Olha, por que eles eram crentes de fé? Porque crentes que demonstravam o amor que tinham pelos santos. A esperança produzia isso na vida deles, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. Qual é a esperança que está reservada, ou que estava reservada aos colossenses, e está reservada a nós também? É aquela esperança a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. É a esperança que nós ouvimos quando alguém nos prega o Evangelho. A herança que nós temos na eternidade, herança com Cristo, filhos de Deus na eternidade, santificados totalmente, glorificados. É disso que Paulo está falando. E olha, o verso seguinte, o verso 6, ainda vai continuar aí. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, e o verso 6 vai dizer, que chegou até vocês. Por isso eu já coloquei nesse pedacinho aqui, entre parênteses. Bem, por causa da esperança, eu já até falei, né? Nossa herança em Cristo, reservada nos céus. De novo, esperança, comunicada por meio do Evangelho. Quando nós ouvimos as boas notícias que é o Evangelho, ora, a esperança qual que é? Jesus conquistou para nós a eternidade. Estaremos com Ele, Ele foi preparado o lugar, estaremos lá eternamente. O Evangelho é o quê? A palavra da verdade. E o verso 6 aí, a continuação, esse pedacinho, Evangelho que chegou até vocês. Por todo mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo. Como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Irmãos, olha, coisas que eu não coloquei aqui, mas que chamam a atenção. O Evangelho, como dizem algumas pessoas nos nossos dias, o Evangelho estava bombando. É isso que Paulo está falando aqui. Por todo mundo esse Evangelho vai frutificando e crescendo.
como anda o Evangelho nos nossos dias aqui no nosso Brasil. Nós ouvimos falar de tantos escândalos, de tantas pessoas que se professam crentes em Jesus Cristo, servos de Deus, e que estão dando mau testemunho, estão falando mal, estão, na verdade, na sua vida, mostrando, assim, coisas que difamariam o Evangelho. Se muitas pessoas que, na verdade, vê a vida dessas pessoas não soubessem que ser servo de Deus não é nada disso. Mas olha o Evangelho, porque há pessoas que não conhecem Cristo, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o Evangelho. Então essas pessoas terminam se afastando, não querem saber de ouvir acerca do Evangelho por causa destes que, ao invés de serem bênção, estão sendo tropeço. Há países, inclusive países onde o Evangelho é proibido, mas o Evangelho está crescendo nesses países. Porém, de forma geral, na Europa, frieza geral, frieza total. Nos Estados Unidos, nós vemos que não é mais como era antigamente. O que está acontecendo? Olha o desafio que nós temos pela frente. Será que Deus vai precisar mandar perseguição como fez lá em Jerusalém, para que os crentes saíssem fugindo da perseguição e por onde iam pregando o Evangelho? Vamos ter de passar por isto mais uma vez? Bem, mas no verso 6 aqui vamos às nossas observações. Evangelho, vimos lá do verso anterior, que chegou até vocês. Então, já vimos o verso anterior. Por todo mundo, o Evangelho se espalhava. Comentamos aí um pouco. Aqueles que foram evangelizando, isso durou inclusive vários anos. Paulo ficou só em Éfeso, ele ficou 3 anos. Ele fez aí suas viagens missionárias, e ele ia e depois voltava mantendo as igrejas, ou seja, dando manutenção àquele ensino, fortalecendo aquelas igrejas. Então, por todo o mundo da época, o mundo por onde eles iam viajando, Paulo chegou até Roma, chegou lá até a Europa. E o Evangelho foi para os lados da África, nós sabemos. Começou lá com Filipe, quando evangelizou aquele eunuco. Bem, como também ocorre entre vocês, né? O Evangelho estava crescendo, acontecia ali entre os colossenses também, desde o dia em que eles ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Irmãos, precisamos entender a graça de Deus em toda a sua verdade. A graça de Deus em toda a sua verdade. O Evangelho expõe a graça de Deus. Por isso ele é boa notícia. Graça de Deus, aquilo que Deus faz por nós, sem que nós mereçamos a justificação, perdão dos pecados, nos tornar seus filhos, filhos de Deus. A graça de Deus faz isso por nós. E muito mais poderia se falar. Verso 7. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Então, Paulo, aqui nós havíamos comentado lá na introdução, ele diz que o Evangelho, aquilo do que Paulo fala, a graça de Deus em toda a sua verdade, Paulo diz, vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Então, por essa palavra nós entendemos que Colossos foi evangelizada por Epáfras. Podemos até estender também as outras regiões lá.
Laodiceia e Hierápolis, como já dissemos. Verso 8, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Epáfras também falou do amor que os colossenses tinham no Espírito. Então, mais um testemunho aí sobre a igreja de Colossos, o amor que eles tinham no Espírito. Verso 9, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, desde o dia em que Paulo ouviu Epáfras, desde o dia em que Paulo ouviu esse testemunho de Epáfras acerca da igreja em Colossos, ele diz, não deixamos de orar por vocês. Olha, ele deu vários motivos lá no começo e aqui ele volta a falar sobre isso. Desde aquele dia não deixamos de orar por vocês e de pedir, olha, não apenas oração de agradecimento, como ele citou no início, mas agora de pedir, oração de petição, pedido, que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Que pedido nobre! Que oração que agrada a Deus! Não tem como Deus não atender um pedido deste tipo. É propósito de Deus para nossas vidas. Se há fé, se há essa motivação, vamos voltar ao domingo, né? Claro que Deus vai atender. Pedir, buscar, bater. Claro que Deus vai atender. Paulo nos dá esse exemplo aqui também. Então, ele pedia aos colossenses que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria, sabedoria que vem de Deus, entendimento espiritual, entendimento que vem do Espírito Santo de Deus. Esta era a oração de Paulo pelos colossenses, que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Imagine, irmãos, nós, crentes em Jesus Cristo, cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, não haveria oração não atendida, né? Com toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, esse conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento espiritual, levam à maneira digna de vivermos para Deus, que está nos versos seguintes. Eu já falo aqui para fazermos esta conexão. Verso 10 então. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Era o propósito de Paulo para os colossenses, que eles vivessem de maneira digna do Senhor, engrandecendo, glorificando o nome de Deus com as suas vidas, e em tudo possam agradá-lo. Ora, se eles tiverem o pleno conhecimento da vontade de Deus e viverem para a vontade de Deus, eles vão agradá-lo plenamente, frutificando em toda boa obra. Olha, sendo frutíferos, juntando a fé que eles já tinham, como seriam frutíferos? Laboriosos na fé e tendo a igreja edificada e ganhando mais almas para Cristo, crescendo no conhecimento de Deus. Então, objetivo, que vivam de maneira digna do Senhor. Por isso, Paulo orava daquela forma em relação aos colossenses. Verso 11 é uma continuação e vai até o verso 12. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Olha, quanta coisa para nós falarmos, quanta coisa para nós comentarmos. Isso tudo acontecendo, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder. Atos 1:8,
poder recebido do Espírito Santo, de acordo com a força da sua glória, da glória de Deus, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Lembram-se daquela perseverança, daquela paciência que nós falamos quando nós apresentamos a Deus nossos pedidos, nossas orações de pedidos, que o Espírito Santo pode fazer nas nossas vidas se nós já andarmos conforme a vontade de Deus. Isso que nós estamos vendo aqui, perseverança e paciência fazem parte. Agora eu destaquei em azulzinho no verso aí, com alegria, porque você persiste e isso faz com que a paciência seja desenvolvida também, mas sem reclamação, sem murmuração, sem lamuriar, é com alegria, frutificando para o Senhor. Verso 12, dando graças ao Pai, porque é o resultado de uma vida assim, uma vida onde Deus opere de tal forma, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Aqui Paulo já está falando da eternidade, aquilo que Jesus conquistou para nós. Olha, as bênçãos celestiais, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, mas aqui aquela que nós vamos desfrutar, ou aquelas que vamos desfrutar na eternidade. Verso 13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isto Jesus já fez. Ele nos tirou do império das trevas. Ele nos tirou daquela vida que desagradava a Deus. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Das trevas para a luz. Nosso resgate do pecado para a santidade em Cristo. Das trevas, do pecado, para a santidade em Cristo. Verso 14, e assim terminamos. Em Cristo nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. A redenção, compra para resgate, é isso que significa, compra para libertação. Portanto, em quem temos a libertação, ele nos livra do pecado e de suas consequências eternas, a perdição eterna, porque nessa transação, a transação de redenção, de compra para livramento, para resgate, nós somos perdoados, somos beneficiados com o perdão de Deus. Amém, irmãos? Que nós possamos meditar nestas coisas que nós falamos aqui. Nossa redenção. Temos muito para agradecer a Deus. Muito para agradecer àquele que fez tudo por nós, sem nenhum merecimento de nossa parte. Vamos orar e assim estamos encerrando este nosso primeiro estudo na carta aos Colossenses. Estudo de número 15, porém o primeiro estudo na carta aos Colossenses. Agradecemos a atenção de vocês, este momento em que podemos estudar a palavra de Deus, não de uma forma tão profunda. Seria muito bom se nós parássemos para pensar um pouco mais sobre a redenção, sobre esses benefícios que nós temos em Cristo, mas nós vamos vendo isto, né, em outras pregações, em outros momentos. No geral, nós vamos fazendo isto, vamos sendo alimentados com a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, vamos orar e assim estamos encerrando mais um dos nossos estudos de quintas-feiras. Obrigado mais uma vez, Senhor Deus, pela Tua palavra exposta. Como o Senhor é grande, como o Senhor é Deus de amor,
como o Senhor é Deus de graça e Deus de misericórdia, como o Senhor é bom em todo o tempo. Te agradecemos por tudo isso, por tudo que Cristo Jesus conquistou para nós. Te agradecemos pela herança eterna que nós temos. E nosso Deus, como nós queremos experimentar esta herança de forma completa, de forma total, mas sabemos que o Senhor tem um propósito para nós enquanto estamos aqui, sermos instrumentos para que outras pessoas sejam resgatadas, tiradas das trevas e levadas, conduzidas para a tua maravilhosa luz em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por este momento, por cada um daqueles que participaram dele para nosso crescimento espiritual. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos.